E aí galera do Me Salva, vamos a mais uma aula de L'Hopital. Lembrando que L'Hopital só pode ser aplicado quando a gente acha um limite das formas indeterminadas, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Se tu fizer um limite e tu encontrar uma dessas duas formas, então tá liberado para usar L'Hopital. Então vamos ao nosso exemplo. A gente tem aqui, encontre o limite de 1 mais 1 sobre x elevado na x, com x tendendo a mais infinito. Percebe? Vamos substituir esse mais infinito na nossa função. Se eu substituir o mais infinito aqui, 1 sobre um número muito grande vai tender a 0. Então a gente vai ficar com 1 embaixo. E se eu substituir o infinito no expoente, ele vai tender a infinito. Então, percebe que aqui embaixo tu está tendendo a 1, mas aqui no teu expoente está tendendo a infinito. Então, isso também é uma forma indeterminada. E daí eu te pergunto, eu posso usar L'Hopital? Não, tu tem que achar uma maneira de transformar isso aqui em infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. L'Hopital tu só pode usar com essas duas condições. Então, vamos manipular isso para achar uma delas. A gente pode dizer que o nosso y é igual a 1 mais 1 sobre x elevado na x. Agora percebe, a gente pode aplicar uma logaritma nesse y. Vamos dizer que ln de y é igual a ln de 1 mais 1 sobre x elevado na x. Ou melhor, a gente pode dizer que o limite dessa ln de y, com x tendendo a mais infinito, é igual ao limite do ln de 1 mais 1 sobre x elevado na x, com o x tendendo a mais infinito. E daí eu te pergunto, por que diabos eu usei o logaritmo? Porque tu, sabendo as propriedades do logaritmo, tu sabe que tu pode puxar esse expoente e trazer para frente do logaritmo. Então vamos fazer isso. Vamos esquecer esse lado esquerdo agora que não nos interessa. Eu vou dizer que o limite, agora com o expoente aqui na frente, de x ln de 1 mais 1 sobre x, com o x tendendo a mais infinito. Isso é igual a quanto? Isso é igual a quanto? Bom, percebe? Não vai nos adiantar nada ainda, porque aqui a gente vai ter infinito e aqui a gente vai ter zero, infinito vezes zero. Só que a gente já viu um caso do infinito vezes zero. A gente pode manipular para achar outra coisa. Percebe que isso aqui é exatamente igual a limite com x tendendo a mais infinito de quê? De ln de 1 mais 1 sobre x sobre 1 sobre x. É a mesma coisa, eu só manipulei. Percebe que esse x pode subir aqui. Manipulei. Por que eu manipulei desse jeito? Percebe que se eu substituir agora, o que tu vai ter? Se tu colocar o mais infinito aqui, 1 sobre um número muito grande vai a 0. E daí sobra só esse 1 aqui dentro. ln de 1 é 0. E aqui, 1 sobre um número muito grande também é 0. Então, olha o que a gente achou, 0 sobre 0. O que isso significa? Que a gente pode aplicar L'Hopital. Então, vamos fazer isso. Lembrando que L'Hopital, a gente deriva o que está em cima e deriva o que está embaixo e depois aplica o limite novamente para achar o valor. Então, a gente vai ficar com... Vou botar o LH do L'Hopital aqui. Derivada de ln de 1 mais 1 sobre x. É uma regra da cadeia. Deriva o que está de fora para dentro. Então, derivado do ln é 1 sobre o que está dentro. 1 mais 1 sobre x. Já que é uma regra da cadeia, vezes a derivada da função de dentro. Derivada de 1, 0. Derivada de 1 sobre x é a mesma coisa que x na menos 1. Vai dar menos x na menos 2. Isso a gente viu nas derivadas básicas. Tudo isso sobre o quê?
sobre a derivada de 1 sobre x, que é exatamente a mesma derivada de 1 sobre x que estava aqui em cima, óbvio. Então, é menos x na menos 2 também. Percebe que barbada? Olha só, tu tem aqui menos x sobre 2, tu tem em cima menos x sobre 2. E sobra apenas limite de quê? De 1 sobre 1 mais 1 sobre x, com o quê? Com o nosso x tendendo a mais infinito. E isso fica igual a quanto? Agora tu sabe fazer. Em cima, limite de uma constante é a própria constante. Limite de 1, 1, mais, bota o infinito aqui no x, 1 sobre um número muito grande. Quanto a gente tinha decidido que ia ser isso? 1 sobre um número muito grande tende a 0. Então, a gente chega à conclusão que isso daqui é igual a 1. E daí eu te pergunto, é essa a nossa resposta final? Não. Por que não é a resposta final? Porque lembra o que tu fez lá em cima? Tu aplicou o ln no y. Então, tu tem que voltar. Vamos voltar. Tu vai ter... Tu achou que o limite do quê? Do ln de y com x tendendo a mais infinito era igual a quanto? Era igual a 1. Olha só, vou te mostrar. Não tô mentindo, ó. Limite de ln de y com x tendendo a mais infinito. O que que a gente achou? A gente achou igual a 1. Ótimo! E o que que tu tem que fazer agora? Tu tem que aplicar a exponencial para tirar esse logaritmo. Então, tu vai ficar com limite de x tendendo a mais... Limite com o x tendendo a mais infinito de quê? De e na ln de y é igual a e na 1. Apliquei exponencial do lado esquerdo e do lado direito. Então, a gente chega à conclusão, o logaritmo se corta com a exponencial, a gente chega à conclusão que o limite com o x tendendo a mais infinito de y é igual a e. E quem era nosso y mesmo? Quem era nosso y? A gente volta lá em cima, a gente vê que o nosso y é 1 mais 1 sobre x elevado na x. Então, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado com x tendendo a mais infinito, fica essa coisa indeterminada que tu nem pode colocar e nos resulta em e. Como eu mostrei na aula XLIN 16 e como eu estou provando agora para vocês. Vocês têm que aplicar L'Hopital e tá aqui a tua resposta final. Aqui eu tenho um resumo para vocês. E qual é esse resumo? Percebe? Se tu tiver formas indeterminadas do tipo 0 na 0, 0 elevado na 0, infinito elevado na 0, ou 1 sobre 1 elevado na infinito, que foi o caso dessa aula, o que que tu faz? Tu aplica o logaritmo. Só que tu não pode esquecer de voltar para y. Se tu aplicou o logaritmo, tu vai ter que aplicar uma exponencial depois de achar o limite em logaritmo para voltar para o teu y e correr para o abraço. Certo, povo? Espero que vocês tenham entendido isso e encontro vocês nas próximas aulas.